Imagine caminhar tranquilamente ao lado de um rio, onde a água corre silenciosa, desenhando curvas sobre as pedras no leito. A luz do sol reflete nas águas, e por um breve instante, você vê pequenos brilhos dançando sob a superfície. Olhando mais de perto, nota pedras de diferentes tamanhos e formas, lisas e arredondadas. Aparentemente comuns, estão ali como parte da paisagem, com suas cores suavizadas pelo tempo. Mas e se eu te dissesse que, em meio a essas pedras aparentemente ordinárias, há um mistério escondido, um segredo fascinante, aguardando para ser descoberto? Essas pequenas e silenciosas rochas são muito mais do que parecem, pois cada uma delas guarda a história de uma jornada antiga, um verdadeiro trabalho artístico da natureza que levou milhares de anos para ser concluído. Cada uma dessas pedras roladas é como uma joia bruta, esculpida e polida ao longo do tempo, pelo próprio movimento do rio, carregando uma beleza natural que desafia qualquer trabalho humano. Agora, imagine uma pedra que começa sua vida pontiaguda, com arestas afiadas e uma superfície bruta. Com o passar dos anos, ou, mais provável, dos séculos, essa mesma pedra é levada pelas correntes do rio, rolando incessantemente entre outras rochas, sendo lapidada, esculpida pela força da água e do atrito. É um processo paciente, quase impossível de ser recriado artificialmente. A cada batida contra o fundo do rio, a pedra vai perdendo um pouco de sua forma original, suas pontas ásperas vão sendo suavizadas, e sua superfície vai se tornando lisa. Essa transformação é tão meticulosa que, ao final, cada pedra rolada é única, com formas e texturas que parecem feitas sob medida. É como se a natureza tivesse dado a cada uma um tratamento especial, criando pequenas esculturas que, à primeira vista, parecem comuns, mas carregam uma beleza natural e rara. Mas o que torna essas pedras ainda mais intrigantes não é apenas o formato ou a suavidade que adquiriram ao longo dos anos. Algumas dessas pedras são feitas de minerais raros, como quartzo, jade, ágata e até safira. Pense no valor que uma pedra de safira ou de jade pode alcançar. Agora imagine essa pedra sendo moldada ao longo de centenas de anos, criando uma peça única, com um acabamento que apenas a natureza poderia fornecer. Pedras roladas de rios podem, muitas vezes, esconder em seu interior materiais que, no mercado, têm um valor elevado. Além disso, essas pedras possuem uma beleza que não se limita ao valor monetário. Elas são obras de arte naturais, testemunhas do tempo e da força da natureza. Para os olhos de um colecionador ou de alguém que entende o valor desses materiais, uma pedra rolada pode ser um verdadeiro tesouro. Imagine a sensação de encontrar uma pedra de quartzo translúcida, uma peça de jade com um verde intenso ou uma safira azul que brilha sob a luz do sol. São pequenos fragmentos de beleza, escondidos em meio ao leito do rio, esperando para serem descobertos. E, o mais impressionante, muitas vezes, essas pedras são ignoradas, vistas apenas como parte do ambiente. No entanto, elas possuem um valor único, uma combinação de história, beleza e raridade que as torna objetos de desejo para colecionadores e amantes da natureza. Existem histórias fascinantes de pessoas que, ao explorar leitos de rios, se depararam com pedras roladas de valor inestimável. Em regiões ricas em minerais, garimpeiros e até exploradores casuais encontraram safiras, diamantes e outras gemas preciosas, ocultas em meio às pedras comuns. Um caso famoso foi o de uma safira estrela, uma gema rara que exibe um efeito de estrela em sua superfície, conhecida como asterismo. Essa safira foi encontrada entre pedras roladas, e sua descoberta chamou a atenção de especialistas e colecionadores do mundo todo. A safira estrela é apenas um exemplo de como pedras aparentemente comuns podem esconder um valor surpreendente. E, para quem sabe identificar esses tesouros, uma simples caminhada pelo rio pode se transformar em uma verdadeira caça ao tesouro. Talvez você se pergunte, por que essas pedras roladas são tão especiais? A diferença entre uma pedra rolada pelo rio e uma pedra extraída diretamente do solo está justamente no acabamento natural. Pedras extraídas, normalmente, são brutas, com formas irregulares e superfícies ásperas que precisam ser lapidadas. Já as pedras roladas, por outro lado, têm um toque suave, um acabamento que só a natureza consegue proporcionar. São pedras que passaram por um longo processo de erosão,
transformando-se em pequenas joias brutas, lapidadas ao acaso, pelo simples movimento das águas. Essa autenticidade, essa marca do tempo e do ambiente, torna cada pedra rolada única e valiosa, uma peça que carrega consigo a essência do rio que a esculpiu. Quando você olha para uma pedra rolada, está olhando para algo que testemunhou uma passagem lenta e contínua de tempo, algo que foi moldado pela força paciente da natureza. Cada curva, cada detalhe de sua superfície conta uma história, e esse toque natural é quase impossível de ser replicado. É por isso que essas pedras têm um valor inestimável para quem entende seu verdadeiro significado. Elas não são apenas pedras, são fragmentos da natureza, carregando uma beleza e um valor que vão além do que se pode ver. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio, observe com atenção. Olhe para aquelas pedras lisas e brilhantes no leito do rio, para aquelas que parecem ter sido cuidadosamente polidas. Talvez, entre elas, haja um pedaço de quartzo ou de jade, uma ágata ou até uma safira escondida. Quem sabe? A beleza dessas pedras não está apenas em sua forma, mas na história que elas carregam. Cada uma delas é um fragmento de tempo, uma pequena joia esculpida pela natureza, esperando para ser descoberta por alguém que enxergue além do comum. Essas pedras podem parecer ordinárias, mas, para quem conhece o valor dos minerais, elas são joias preciosas, testemunhas de uma transformação paciente e contínua. Encontrar uma dessas pedras é como encontrar uma peça de arte natural, uma obra que não foi criada pelo homem, mas pela própria natureza. Agora, você pode estar se perguntando qual é a diferença entre essas pedras roladas e aquelas que são extraídas diretamente do solo. Bem, a grande diferença está no acabamento natural. As pedras extraídas são, em geral, brutas e irregulares, necessitando de um processo de lapidação para ganhar forma e brilho. Já as pedras roladas de rios, por outro lado, já vêm com essa suavidade, com um brilho e um toque que só a natureza consegue esculpir com tamanha perfeição. Esse acabamento autêntico agrega ainda mais valor a essas pedras, tornando-as uma verdadeira obra-prima natural, como se fossem joias lapidadas pela própria correnteza do rio. Se você está curioso sobre como identificar uma pedra rolada que possa ter valor, aqui vão algumas dicas. Primeiro, preste atenção na cor da pedra. Pedras com cores intensas e homogêneas, como o verde profundo do jade ou o roxo do quartzo ametista, geralmente indicam um potencial de valor. Em segundo lugar, sinta o peso da pedra. Pedras mais densas e pesadas muitas vezes são compostas por minerais mais valiosos. E, por fim, observe a transparência. Pedras translúcidas, como o quartzo, tendem a ser mais valorizadas no mercado, principalmente em tamanhos maiores. Esses detalhes podem ser bons indicadores para você, caso decida procurar por pedras roladas de valor em rios próximos. Então, da próxima vez que você estiver perto de um rio, olhe com mais atenção para aquelas pequenas pedras lisas espalhadas pelo leito. Elas podem parecer simples, mas carregam consigo a história de um trabalho paciente e incansável da natureza. Algumas delas podem ser um tesouro escondido, esperando para ser descoberto. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com quem também ama o fascinante mundo dos minerais, e se inscreva no canal para mais vídeos sobre esse universo incrível das pedras preciosas e minerais. Até a próxima descoberta!